Hoje nós estamos ao redor da mesa, tendo comunhão, Jean e Denise, Mauro, Carla, e hoje nós estamos tendo um momento especial à mesa com Jean e Denise, onde nós vamos ouvir um pouco do testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Não é mesmo, Jean? É isso aí. Nossa história é muito comprida para falar em pouco tempo, né? E eu gosto muito de falar. Isso é uma coisa séria. Mas é interessante que quando a nossa vida mudou, nosso casamento, na realidade nosso casamento não existia, porque ele tinha terminado. Isso nós estamos falando de quanto tempo atrás? Isso faz 25 anos atrás. 25 anos atrás. E acabou, e nós nos separamos, ficamos uns 2 anos separados, aí já vínhamos com um casamento muito ruim, né, e com muitos problemas, e aí separei, e essa separação também ocorreu, eu perdi tudo, e essa separação eu fiquei zerado financeiramente. E foi muito ruim para mim, eu estava perdido, já não sabia mais o que fazer, era muito difícil, e alguém falou para mim, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Eu digo, todo mundo fala para ir para a igreja, né? Mas só que eu tive um sonho, e num sonho é interessante, porque me mandaram para a igreja no sonho. E eu fui para a igreja, né? E foi interessante que eu estava na igreja, e eu já estava até num outro relacionamento, e começaram a me apresentar um Deus completamente diferente daquilo que eu conhecia. Mas você chegou a casar? Não, eu não cheguei a me separar legalmente com a Denise, né? Mas a gente ficou um bom período e eu não queria mais voltar. Na realidade eu não amava a Denise. Não amava porque eu enganava, eu mentia, eu traía, enfim, então isso não é amor. E era o que eu expressava realmente, eu não amava ela. Mas com esse não amar, eu acabei destruindo tudo que eu tinha construído no período do casamento. E aí na separação, aí mesmo que foi, né? E eu fiquei muito perdido nessa história toda. E não sabia o que fazer, realmente fica difícil, né? Fica difícil tomar umas atitudes. E eu acabei indo para a igreja porque, disseram que talvez ali seria o caminho, né? E começaram a me apresentar um Deus que podia mudar a minha vida. E como eu não tinha muito a perder, eu acabei apostando nesse Deus, achando que realmente isso ia mudar. E é interessante que eu estava, como eu falei, eu estava na igreja com essa outra pessoa, e o pastor estava pregando, e ele pegou, de repente, ele falou assim, olha, o pecado está sentado ao teu lado. Meu Deus! Alguém contou minha história para esse pastor? E é interessante porque diz que as escamas caem das vistas, né? E eu comecei a perceber o que eu estava fazendo na minha vida, né? E com isso tudo. E foi interessante que eu levei 45 minutos para terminar esse relacionamento que já tinha tempo, né? E aí eu continuei indo para a igreja, e é interessante, eu comecei a querer colocar em prática na minha vida o que a palavra de Deus falava, e de repente o pastor estava pregando e falou, meu irmão, você tem que se desfazer de tudo que te leva a pecar. E eu já tinha, né, me desfeito do relacionamento, mas eu tinha uma moto, né, que essa moto me levava amigo, festa ao pecado, e eu digo, a moto não, a moto eu levei uma semana para vender. A namorada foi mais fácil para desfazer, mas a moto eu levei uma semana. Talvez por isso que tem essa dor da Denise quando eu falo que eu quero uma moto, quero comprar, né? Mas é interessante que, beleza, eu peguei, me desfiz da moto, continuei indo para a igreja, e nesse decorrer todo da igreja, um dia eu estava lá e contente, feliz, e o pastor de novo pregando, e meu Deus, esse pastor ele vai me acabar com a minha vida ainda. Eu tenho um pouco. E aí ele falando assim, você está aqui, você está feliz, contente. Eu digo, meu Deus, esse pastor está. Sim. E a tua família onde está? Meu Deus, aquilo bateu tão forte no meu coração. Meus filhos, né? Minha filha tinha 13 anos na época, o meu filho tinha 12, e eles completamente revoltados comigo de tudo que eu fiz. Realmente eu fiz muita coisa errada. E eu digo, meu Deus, mas a Denise não queria saber de mim, por nada, de tudo que eu tinha feito para ela não queria saber de mim. E eu tomei, uma coisa que eu tenho na minha vida, que eu acho interessante passar, as pessoas, amor, eu não amo mais, amor é uma decisão.
Amor é uma decisão. A partir daquele momento, quando eu encontrei a Deus, encontrei isso que mudou a minha vida, eu decidi amar a Denise. Só que ela até então ela não tinha sabido disso. Ela não sabia nada disso. Ela não sabia nada disso. E a gente está falando, só para eu entender, desse processo aí, do primeiro culto até nesse momento que você está falando. Você já tinha deixado a mulher, deixou a moto. Quanto tempo a gente está falando? Talvez assim uns 5 meses. Foi rápido. Foi muito rápido. Porque a partir do momento que essa verdade, porque isso, a palavra de Deus, né, isso ficou muito forte, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ela me libertou muito rápido. E eu decidi fazer exatamente o que a palavra de Deus falava, né? Então as coisas aconteceram milagrosamente. E a Denise ficou cuidando dos filhos, Ficou cuidando dos todo. filhos esse tempo todo. E agora chega a parte bem séria, porque eu gostaria até que a Denise falasse, que foi a parte que eu resolvi voltar para casa e por que ela me aceitou de volta, né? Isso também tem, olha como as coisas são trabalhadas, né, na totalidade, não só comigo, né? Mas Bom, foi assim bem difícil, né? Passando uns anos bem difícil. Não assim financeiramente, trabalhava, tinha as 2 crianças, né? Mas o difícil é que eu desanimei tanto da vida, tanto, que eu estava a fim de me matar, sabe? Foi muito difícil, né? Porque eu entendo as pessoas quando elas querem se matar, porque elas querem acabar a dor que elas têm. Aí eu tive uma grande ideia, um plano perfeito, de deixar as crianças com o Jean. Ele era pai, né? Tinha que cuidar deles, e eu iria dar fim à minha vida. Nessa época eu era espírita, fazia um monte de coisa, e eu decidi largar tudo, né? E nós viemos, porque eu sou de Florianópolis, nós morávamos em Florianópolis, e nós decidimos vir para Joinville. Apareceu um serviço aqui e o Jean decidiu vir para Joinville. E eu disse, então eu vou junto. Ele me convidou, né? Eu digo, não, eu vou junto. Largo tudo e a gente vai junto. Porque eu tinha um plano de me matar. Eu já tinha tentado antes, não tinha dado certo, né? Tá, mas nesses 5 meses, esse processo, então vocês chegaram a reatar. Depois dos 5 meses. Isso que você está falando, vocês já estavam juntos novamente? Não, ainda não. Ah, não, vocês não estavam juntos. Então você decidiu vir para Joinville, ele te chamou para vir para Joinville e vocês nem estavam juntos? Não. Tá, não. só para clarear que eu não estava entendendo essa parte. Ele não. A gente, quando eu decidi isso, nós não estávamos juntos. Ele até ia, conversava, falava que deveríamos voltar, mas eu não queria, nós não estávamos juntos. Aí, no final do ano, eu trabalhava tudo e decidimos vir para cá. O Jean veio primeiro, alugou uma casa, trouxe as crianças nas férias e depois eu vim. Eu vim um mês depois, já com casa, com tudo pronto. E começamos a frequentar uma igreja, né? Começamos a ir com as crianças, tudo. E o meu plano era esse. Só que nesse meio tempo aí eu acabei conhecendo um plano melhor ainda e mais perfeito do que esse. Que era conhecer Jesus. Que Jesus me amava, que Jesus, ele nunca iria me abandonar e queria restaurar a minha vida, a minha família. Foi um tempo difícil? Foi, porque não era os meus planos ter vindo para Joinville e reatar o casamento. Não eram esses planos. Mas com o tempo Jesus foi nos ensinando, nós fomos caminhando, tiveram pessoas que nos ajudaram, nós andamos um caminhar difícil, mas foi um caminhar juntos em família. E com isso, um versículo que marcou muito para a nossa família, que é em Josué 24:15, ele fala assim, que abandonaram seus deuses, e eu e a minha família serviremos ao Senhor. E foi isso que nós fizemos. Nós abandonamos todos os nossos deuses, não só espiritual, idolatria, mas a angústia, a tristeza, né? Porque muitas vezes isso é um Deus na nossa vida. A falta de confiança, porque não é fácil restaurar um casamento onde uma pessoa te trai e tu fica, tem que confiar novamente, né? E realmente as coisas foram assim, devagar, mas foram acontecendo. Tá? Foi uma decisão de amor, foi uma decisão de perdão,
foi uma decisão de reconstrução. E isso juntos nós fomos caminhando, fomos trilhando, fomos estudando a palavra junto. Tem curso para casais, nós íamos fazer, as pessoas nos orientavam, nós fazíamos, e foi isso. E eu até costumo falar, né, bem que eu tive 2 casamentos, mas com o mesmo marido. O meu primeiro casamento foi com o Jean, foi um casamento ruim, um casamento desgastante, que acabou. E o nosso segundo casamento, que hoje nós nos amamos, nós nos cuidamos, trabalhamos juntos. Então a nossa vida assim é ativa, mas é o dia inteiro trabalhando, de noite passamos juntos também. E hoje nós temos 2 filhos, já estão casados, temos 2 netos. E já fazem 5 anos que só está eu e o Jean. E às vezes é difícil para um casal ficar sozinho, só ele e ela, né? É difícil. Mas nós superamos tudo, graças a Deus, por causa de Jesus, assim que nós deixamos entrar na nossa casa, fazer parte da nossa vida, da nossa família. E com o tempo a gente foi caminhando e Jesus veio restaurando tudo. E hoje a gente vive bem. Eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, né? Jesus fala, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho não é fácil. O que a gente trilha, o caminho que a gente passou, vale muito a pena. Vale muito a pena. Esse caminho vai te levar numa verdade. Essa verdade faz toda a diferença na tua vida. Jesus é a verdade. Né? E quando você aprende essa verdade, aplica essa verdade, quanto mais rápido você fizer isso, os resultados vão vir rápido. Foi interessante, foi incrível o que aconteceu na minha vida. Uma pessoa completamente destruída. Eu vivi num cubículo de 1,5 metro de altura, não conseguia ficar em pé por 2 metros de largura, cabia só um colchão, todo fechado, uma abertura de tijolo vazado. Ali eu parei. Ali foi meu final. E para Deus me restaurar hoje, com a minha família, com o meu casamento, né, me restaurar tudo que eu perdi, né, é um caminho. E essa verdade faz toda a diferença na nossa vida. Hoje ainda. Né? E aí hoje nós estamos vivendo. Porque antigamente nós não vivíamos. Antes de Jesus nós não vivíamos. Né? E hoje nós estamos vivendo. E aí hoje nós conseguimos ver a Deus. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ninguém vê a Deus se não for por esse caminho. Amém. É isso aí, o caminho é Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus por essa história que, apesar de ter começado mal, se tornou em uma bênção e tem abençoado muitas pessoas, porque Deus chamou vocês para o ministério, abençoar pessoas, abençoar casais, não é verdade? E como é que tem sido isso? Vocês têm trabalhado com pessoas, com casais? Como começou isso aí? Desde que houve a nossa restauração, desde no começo já, a gente sempre voltou para os casais. Por quê? Porque a gente sabe que foi um milagre. E a gente sabe que esse milagre está à disposição de todos. De todos. Então quando uma pessoa chega para nós e diz assim, nosso casamento não tem mais jeito, eu digo que é mentira. Eu digo que é mentira porque eu não acredito. Se o meu pior do que o meu, olha, eu estou difícil para ver pior do que o meu. Então não tem, Deus é bom e Deus é bom para todos. Né? Então, e nós nos voltamos para isso e trabalhamos com isso e temos prazer nisso, isso nos alegra cada vez mais. Né? Isso nos faz viver, a vida nossa é isso. Então, e o que é interessante também, ouvindo o testemunho, ouvindo a dedicação de vocês com os casais, né, interesse, porque a Bíblia fala isso. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Então, vocês hoje são capazes de consolar, porque vocês foram consolados. E isso é algo muito tremendo, muito forte, né? Porque a vida, não são palavras, é uma vida restaurada pelo poder. Então, é algo muito forte mesmo e que tem um poder de restaurar pessoas também. E vai edificando a vida das pessoas, né? O testemunho de vocês é vivo, né? Foi presente na vida de vocês. E quantos casais hoje precisam de algo assim justamente para
acordarem e ver que é possível, né? É verdade. Isso que é importante. Amém. Verdade. Então, eu quero agradecer, muito obrigado por você ter assistido a esse momento especial, à mesa com o Jean e Denise, e que isso possa abençoar a sua vida, a sua casa. Eu não sei como está a sua vida, não sei como está o seu casamento, mas como o Jean falou, ele se colocou aqui, se Deus pode mudar o casamento dele, pode mudar a vida dele, ele pode mudar a sua vida. Amém. Entregue a sua vida a Jesus, entregue o seu relacionamento, o seu casamento a Jesus, e Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar em bênção você. Com certeza.